Saudações, meus amigos, com vocês, Cristiano, canal Voscom. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito quente agora da semana. Como vocês sabem, há alguns dias atrás nós divulgamos um vídeo, produzimos e divulgamos um vídeo sobre algumas posições, digamos, extremamente excêntricas e exóticas, propagandeadas pelo canal Hoje no Mundo Militar. Esse canal, assim como determinados setores da mídia e mesmo da blogosfera, tem propagandeado a ideia de que a China seria hoje a maior ameaça ao Ocidente e mesmo o país mais agressivo do nosso planeta. Uma posição, convenhamos, bastante excêntrica, bastante hiperbólica. Nós divulgamos um vídeo a respeito disso e vamos dar continuidade a esse assunto. Eu vou explicar para vocês porque é que hoje no mundo militar, assim como outros sites, outros blogs estão divulgando esse tipo de notícia. Só que eu vou dizer a verdadeira razão, depois que você deixar a sua curtida, depois que você deixar os seus comentários, eu vou querer saber qual é a sua opinião a respeito do assunto. Bom, meus amigos, existe uma ópera muito famosa, produzida nos anos 80 por John Adams, chamada Nixon in China. Nixon in China, para quem não conhece, é talvez a única ópera da história que trata de um evento diplomático, geopolítico, que foi a aproximação entre Richard Nixon, ou seja, líder do Ocidente, do mundo ocidental capitalista, com Mao Tse-tung, um dos líderes do mundo socialista, digamos assim. Um dos líderes do campo socialista que havia entrado em dissensão com a União Soviética e agora liderava uma tendência dissidente dentro do próprio campo socialista. Uma tendência dissidente essa que inclusive rompeu as suas relações diplomáticas com a União Soviética, especialmente quando essa foi governada por Nikita Khrushchev, e inclusive chegou a travar um conflito armado contra a União Soviética, na época já de Brezhnev, pela posse de uma ilha. Um litígio fronteiriço. Litígio fronteiriço esse que mobilizou soldados, homens, carros de combate, helicópteros, e que houve ali inclusive uma possibilidade muito séria de escalar para uma guerra total, mas que foi considerado um litígio fronteiriço. Para que vocês possam entender o que é um litígio fronteiriço, há algumas semanas tivemos um litígio fronteiriço entre a China e a Índia, no qual, após uma troca de tiros na fronteira, no qual tivemos algumas dezenas de mortos, então isso prejudica as relações entre esses dois países. E quem estaria por trás disso? Quem estaria tão interessado em novos conflitos, em uma nova guerra? Acredito que não é difícil para vocês entenderem, senhores. Voltando aqui para os anos 60, 70, a história da China é muito interessante, principalmente de Mao Tse-tung, que inclusive é até digna de um meme. Mao Tse-tung chamava a União Soviética de social imperialista, ao mesmo tempo em que firmava acordos comerciais com os próprios imperialistas. Ou seja, com aqueles imperialistas que já não eram mais sociais, ou seja, com os Estados Unidos da América em plena época da administração do presidente Richard Nixon, que depois foi deposto através de um impeachment devido ao escândalo Watergate. Bom, senhores, a obra Nixon in China, ou seja, Nixon na China, é uma obra muito interessante, a começar pelo fato de que se você pegar, por exemplo, as primeiras filmagens dessa ópera de John Adams, você vai ver lá atores brancos, né, colocados em algo parecido, digamos assim, em trajes parecidos com uniformes chineses, uma prática que, aliás, funciona no teatro. Algumas pessoas comentaram assim, não, porque eles são brancos, a gente percebe logo, não, isso aí não é um uniforme chinês e tal, só que ali é teatro. E no teatro, como se diz, o que importa é a alusão. Teatro não está ali para fazer uma recriação histórica, uma reconstituição, e muito menos é cinema, é teatro. No teatro você tem ali um palco
Geralmente as pessoas que assistem aquele palco vão estar a pelo menos uns 5 metros de distância e você coloca uma pessoa branca ou mesmo negra em um uniforme chinês, puxa um pouco o olho dele com essas coisas de teatro e ele fica parecido com o chinês e passa, quer dizer, para o espectador a noção de que ali realmente é um chinês. Quer dizer, a ideia é a alusão. Não é como essas coisas de cinema, né, que fazem hoje seriados, que faz, sei lá, pega uma vila medieval da Polônia e coloca lá um monte de negão em árabe, né, ali é mais por questão de correção política, digamos assim. Mas aqui, por que eu estou falando tanto agora desse encontro entre Mao Tse-tung e Richard Nixon? Porque, senhores, nós estamos vendo uma tentativa de repetição da história. Só que dessa vez não com a China. Não com a China, mas sim com a Rússia. E aqui com Vladimir Vladimirovich Putin ocupando um lugar parecido, pelo menos de acordo com as intenções dos americanos, com a de Mao Tse-tung. E com base em que eu digo isso? Saiu hoje uma reportagem muito interessante do Agitatsia Propaganda, do Konstantin Semyon. Konstantin Semyon, para quem não conhece, é um jornalista russo. Ele é muito famoso e tem interessantíssimas análises geopolíticas. Temos, inclusive, alguns vídeos dele sobre algumas questões polêmicas, por exemplo, sobre a chamada ideologia de gênero, sobre a Greta, e inclusive alguns que eu ainda não traduzi até o final. Vou tentar, claro, depois traduzir, mesmo com a voz desse vídeo dele, e ele faz uma análise ímpar, que até agora não havia sido divulgada no Ocidente e que seria muito interessante, claro, conhecer principalmente a opinião de pessoas que que estudam, como eu agora estou estudando, relações internacionais. Ele faz uma comparação entre a aproximação dos Estados Unidos com a China e dos Estados Unidos com a Rússia hoje. Situação, aliás, que já havia sido alertada mesmo antes das eleições, mesmo antes do Donald Trump assumir o poder, tanto pelo Nikolai Starikov quanto por outros analistas políticos russos. Ou seja, a ideia de que os Estados Unidos tentariam se aproximar da Rússia com o objetivo de pressionar a China ou até mesmo levar à escalada de alguma espécie de conflito. E por que isso acontece? Por que os Estados Unidos agora estão tão ameaçados pela China, se sentem ameaçados a ponto de dizerem, de soltarem para os 4 ventos, divulgar nos 5 cantos do mundo, que a China seria o país mais agressivo do mundo. Inclusive agora fechando consulados que a República Popular da China tem nos Estados Unidos. Bom, meus amigos, primeiro é uma grande ilusão acreditar naquela ideia que foi disseminada por Fukuyama ainda nos anos 90 sobre aquela ideia de que havíamos chegado ao fim da história. Nós estamos vendo perfeitamente que isso é uma completa falácia. Nos anos 90 nós tivemos tentativas de restauração da União Soviética. Hoje nós vivemos uma tensão muito grande entre a China e os Estados Unidos, que talvez até mesmo seja maior do que a tensão entre aquela que havia entre a União Soviética e os Estados Unidos. Só que nós temos aqui uma situação ímpar, que é completamente diferente daquela da Guerra Fria. É que na época da Guerra Fria, quando nós tínhamos o conflito americano-soviético, nós tínhamos o chamado cordão de isolamento. Nós no Ocidente, eles no Oriente. Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Coreia do Norte, Coreia do Sul. Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. E assim sucessivamente. Nós tínhamos uma divisão do mundo, que se encontrava por sua vez isolado. Aqui no Ocidente não se tinha acesso àquilo que vinha do Oriente e vice-versa. E aquele que fosse pego com qualquer material não autorizado era tido imediatamente como um subversivo. E qualquer governo que tentava se aproximar desse ou daquele país, ele era imediatamente derrubado. Nesse quesito, aliás, as coisas não são muito diferentes ainda. Mas hoje a situação é completamente diferente. Hoje nós temos a guerra comercial bastante clara entre os Estados Unidos e a China.
mas com uma enorme diferença. É que se na Guerra Fria os dois lados estavam isolados, por um muro, por uma cortina de ferro, hoje o comunismo chinês, adotando aqui, claro, a terminologia meramente política, né, como os Estados Unidos se referem à China, hoje esse comunismo está inserido no capitalismo. Ao contrário de antigamente, onde você não tinha essa inserção. Você tinha capitalistas aqui, comunistas lá. Agora você tem capitalistas aqui e comunistas em meio a esses capitalistas. E se você analisar os discursos do Michael Pompeo, ele costuma dar ênfase a uma palavra que é a palavrinha-chave para que nós entendermos, para que nós possamos entender essa animosidade dos Estados Unidos com relação à China, que é prosperidade. Os Estados Unidos sentem que a sua prosperidade está sendo ameaçada agora por um gigante vermelho, pelo dragão vermelho, ou seja, a República Popular da China, pelos perigosos comunistas chineses, nas palavras de Michael Pompeo. Só para vocês terem uma ideia, ele chegou a fazer um discurso no qual ele disse o seguinte: ele disse que serviu nas Forças Armadas Americanas na época da Guerra Fria e que ele teria aprendido uma coisa nas Forças Armadas, que os comunistas quase sempre estão mentindo. Vocês provavelmente já ouviram de um velho lá da Virgínia esse tipo de citação. É claro que é um axioma meramente propagandístico. Sim, os comunistas estão quase sempre mentindo. Então, quem estaria quase sempre dizendo a verdade? Os democratas americanos? Os republicanos americanos? Os Estados Unidos da América? Por que é que só agora, quer dizer, há aproximadamente uns 10 anos atrás, o mundo veio saber que os Estados Unidos da América utilizou cobaias humanas para experimentos com a bactéria da sífilis? Por que é que só agora, há algumas dezenas de anos atrás, nós viemos saber que os Estados Unidos apoiaram o golpe de 64 no Brasil? Coisa que a esquerda já sabia há muito tempo que os comunistas divulgaram, mas que só recentemente os Estados Unidos desclassificou arquivos, a CIA precisamente, que mostra nitidamente que o presidente Lyndon Johnson ele autorizou o envio de porta-aviões e de outros navios de guerra para o caso do Brasil resistir ao golpe de 64. Ou seja, eles fariam aqui no Brasil o que eles fizeram no Vietnã. Razão pela qual João Goulart ele renunciou ao poder no Brasil. Quer dizer, exatamente querendo fugir de uma guerra. Não foi um homem de coragem, não foi um homem de peito, infelizmente. Até porque naquela época para os Estados Unidos teria sido muito difícil iniciar uma guerra aqui no Brasil, já que eles estavam ocupados na época com o Vietnã. Havia essa situação geopolítica. Então, os discursos do Pompeu, os últimos discursos dele, podem verificar, podem buscar no Google, no YouTube, têm sido discursos muito agressivos com relação à China, sempre com aquela velha retórica, né, de que é preciso combater o comunismo, de que os comunistas estão quase sempre mentindo. E é claro que quem quer iniciar uma guerra, inclusive uma guerra quente, sempre precisa de aliados. Se vocês estudarem bem a política norte-americana, desde o fim do governo Obama, vocês vão ver que a política externa norte-americana ela já é muito diferente daquela política da era Bush. A política da era Bush era a famosa política do cowboy. Detalhe, do cowboy irresponsável, digamos assim. Atire primeiro e pergunte depois. Era uma política que enviava dezenas, centenas de milhares de soldados para o outro lado do mundo para, como se diz, implantar a democracia. Implantar a democracia no Iraque, implantar a democracia na Líbia, implantar a democracia no Afeganistão, implantar a democracia no Quênia e em tantos outros países considerados do eixo do mal. E hoje nós vemos bem o que causou nesses países
centenas de toneladas de democracia lançados de bombardeiros invisíveis, B-2 e F-117. Hoje, a política externa americana ela é completamente diferente. Ela não está mais interessada em enviar ali dezenas, centenas de milhares para ficar desgastando internacionalmente a imagem dos Estados Unidos da América. Então, o que fazem os americanos? Eles movimentam, eles fortalecem o poder do dólar através de outras mãos, financiando o caos, financiando movimentos que trazem o caos, movimentos identitários, movimentos feministas e, claro, suscitando conflitos fronteiriços, por exemplo, entre a Índia e a China, que são, a propósito, nossos aliados do Brasil, no plano econômico, no bloco conhecido como BRICS. O BRICS ele tem um elo fraco. E hoje determinados poderes estão exatamente explorando isso aí. Para quê? Para que não possa ser criado um bloco econômico que possa superar o poder dos Estados Unidos e da União Europeia e assim, por sua vez, criar uma alternativa ao dólar. Então os americanos estão fazendo o quê? Os americanos têm hoje, no mundo capitalista, como seu principal concorrente um comunista. Entenda-se aqui que a China hoje é tão comunista quanto os Estados Unidos são democráticos. Se é que vocês bem entenderam a minha ironia. Talvez na época da Guerra Fria, jamais os Estados Unidos imaginariam que teriam dentro do seu próprio bloco econômico, ou seja, dentro de um mundo capitalista, um comunista como sendo o seu principal concorrente. Exatamente por causa disso, os Estados Unidos têm lançado uma guerra em todas as frentes. Por exemplo, vimos agora uma tentativa de aproximação dos Estados Unidos com a Índia, exatamente com o objetivo de atiçar a Índia contra a China, levar ali talvez a uma guerra quente, que poderia ter resultados desastrosos. E nós estamos vendo agora também uma aproximação dos Estados Unidos para com a Rússia. Michael Pompeo, nos últimos anos, tem ido em mais de uma oportunidade à Rússia, conversar com Vladimir Putin. Claro que, felizmente, Vladimir Putin não sucumbiu àquela tolice que foi feita por Mao Tse-tung na época da Guerra Fria. A política externa russa ela é bastante clara no sentido de que a Rússia não irá se aliar a nenhum país contra outro país. Pelo menos como assim foi dito pelo Dmitry Peskov, que eu, a propósito, conheci por acaso pessoalmente na Rua Nikolskaya, próximo do Kremlin, vizinho ao GUM, centro de comércio. Provavelmente ele deve ter ido comprar alguma coisa cara. Vejo lá o sujeito alto, né? Eu disse, conheço esse cara de algum lugar, Dmitry Peskov, que é o porta-voz do presidente da Federação Russa. Isso na época da Copa do Mundo, inclusive até essa foto está no meu Instagram. Peskov afirmou claramente: a Rússia não se alia militarmente a países contra outros países. Mas os Estados Unidos propuseram isso, assim como também propôs um acordo de redução de armas nucleares conjunto com a China e com a Rússia, que a China se recusou e depois, exatamente por causa disso, a Rússia recusou. Só que, senhores, hoje nós temos visto, inclusive nas redes sociais russas, mesmo em alguns sites, em algumas páginas do VK, um aumento muito grande de atividade pró-americana. Seja canais obcecados em criticar o Black Lives Matter, eu não estou aqui fazendo apologia desse movimento, mas com certeza isso deve ter uma mão, ou pelo menos um dedo dos Estados Unidos aí. Nós vimos agora diversas tentativas dos Estados Unidos de interferir na política e principalmente nas eleições da Rússia, inclusive agora colocando uma bandeirinha colorida em sua embaixada, dentre outras coisas. Por enquanto, a Rússia tem Vladimir Putin em sua direção. Vladimir Putin, que inclusive tem recebido determinados elogios de páginas pró-americanas
aqui no Ocidente, exatamente pela sua tentativa, exatamente como um esforço do Departamento de Estado americano de tentar se aproximar de alguma forma da Federação Russa. Mas vamos imaginar que é uma mudança de cenário. Vamos imaginar que nos próximos anos, Vladimir Vladimirovich Putin sai do poder e no lugar dele entra um outro presidente interessado em se aproximar dos Estados Unidos. Então isso poderia ter consequências muito sérias para a China. Ou vamos imaginar ainda uma situação diferente. Se vocês estudarem a história da China, vocês vão ver que o Império Chinês, o Império do Meio, digamos assim, ele sempre tem uma tendência a se expandir para o norte. E hoje há determinados círculos na Rússia que estão preocupados com a excessiva expansão da China nos negócios internos da Federação Russa. Chineses que compram terras, grandes lotes de terras na Sibéria. Migrações de chineses para a Sibéria. Eles poderiam vir em um futuro a reclamar aquela região. Dizem que inclusive no Brasil é feita a mesma coisa em locais relacionados com o aquífero Guarani. Nós também poderíamos imaginar um cenário diferente, principalmente agora com esse Black Lives Matter, que seria a vitória de um candidato democrata nas eleições americanas e o arrochamento de sanções contra a Rússia. Inclusive os russos chegaram a declarar que essas sanções que eles agora sofrem nos Estados Unidos seriam uma brincadeira perto daquelas que os democratas poderiam impor ao país. Então Trump, seguindo as orientações do fascistoide Steve Bannon, poderia exatamente tentar aliviar essas sanções contra a Federação Russa com o objetivo de fazer de Putin um novo Mao Tse-tung, que eles utilizariam exatamente contra a pátria, contra o Estado fundado por Mao Tse-tung, que hoje é a segunda maior economia do mundo, a República Popular da China.